Ora, creio que é hoje que vamos finalmente falar de uma fake news de 1860, de uma falsificação da história. Porque quer o Boletim Geral do Governo de Angola, quer, na sequência disso, os próprios jornais portugueses de Lisboa, deram a notícia da segunda conquista do Congo. Bem, mas acho que temos que ir por partes. Ora, no episódio passado, como devem ter visto, falámos do massacre do Ambris, portanto, a conquista militar portuguesa do Ambris em 1855. No ano seguinte, no ano de 1856, o tenente-coronel Salles Ferreira, que já se tinha distinguido e estava ainda a distinguir-se nas guerras do Cassange, que eram simultâneas, vai ocupar militarmente as jazidas de cobre de Pembe, que fica no Uíge. E através dessa ação militar, o tenente-coronel Salles Ferreira, digamos que alongou a ocupação militar portuguesa do norte de Angola, do Congo, do território do antigo reino do Congo, para além do já existente presídio do Encoge, que vinha do século XVIII. As jazidas de cobre estavam a ser exploradas, não sabemos ainda bem porquê, por um português chamado Francisco António Flores. E, portanto, digamos que essa ocupação militar viabilizou ou legitimou o direito do Estado português, e não esse particular português, a explorar as jazidas do cobre. Em 1857 morre o rei do Congo, Henrique II. Henrique II, Água Rosada. Também já vimos nos episódios sobre a Guerra Civil do Congo que os Água Rosada e Sardónia são a linhagem de Lhasa, no fundo. Ora, e que eram aliados, não oficialmente vassalos, mas sim aliados de Portugal desde por volta de 1704, desde a derrota dos Antoninos, não é? Mas havia uma aliança, não uma vassalagem entre os reis do Congo, os Água Rosada, e Portugal. Henrique II morre nesse ano e candidatam-se ao trono do Congo dois sobrinhos maternos, Dom Álvaro Macadolo e Dom Pedro Lefula, que será o futuro Dom Pedro V Água Rosada. Isto porquê? Porque no Congo, uma coisa também que se fala muito pouco, a sucessão pela linhagem matrilinear manteve-se ao longo dos séculos. Portanto, quando um rei morria, os candidatos eram seus sobrinhos maternos e não os seus filhos. Aliás, Dom Henrique II tinha um filho, de que vamos falar também um bocadinho, que é o famoso, porque José Eduardo Agualusa, entre outros autores, mas José Eduardo Agualusa dedicou-lhe um conto neste livro, que é o Dom Nicolau Água Rosada. O Dom Nicolau Água Rosada, que, ao que parece, vai estudar para Portugal e depois regressa a Angola e torna-se funcionário das finanças da administração portuguesa de Luanda. Creio que vai aparecer aqui ao lado de uma fotografia. Dom Nicolau Água Rosada era filho do falecido Henrique II, mas ao contrário, enfim, a ficção pode dizer tudo, mas ao contrário do que José Eduardo Agualusa ficciona, não era de modo algum herdeiro do trono. Herdeiros eram estes dois sobrinhos de Dom Henrique II. Ora, estes dois sobrinhos, um deles, o Dom Álvaro, é apoiado pelos ingleses, porque os ingleses têm pretensões, quer ao território do Congo, quer mercê das feitorias comerciais que têm perto do litoral, quer mesmo nas suas ambições a ocuparem as minas de cobre de Bembe. Por outro lado, os portugueses a partir de Luanda, vão apoiar a candidatura do Dom Pedro Lefula. Porquê? Porque o Dom Pedro Lefula, tal como o tio, tal como o Henrique II, tinham sido simpatizantes, tinham sido solidários com o governador português Coelho de Amaral no massacre do Ambris. E outro dia, quando falei do massacre do Ambris, também me esqueci de falar de uma outra figura, que já falei num episódio anterior, que é o Dembo Cabuco Cambilo,
Também ele, esse associado sempre aos exércitos portugueses, aos tais 300, que falei outro dia, estavam solidários com o ato do massacre do Ambriz de maio de 1855. Portanto, Portugal apoiava um sucessor do Reino do Congo, Dom Pedro, e os ingleses apoiavam Dom Álvaro. Eu dizia há pouco que o português Francisco António Flores explorava as minas de cobre do Pembe, mas confrontava-se com uma dificuldade. Tinha dificuldade em fazer chegar o cobre ao litoral para o embarcar. Seria necessário fazer-se um caminho de ferro. Ora, isso levou a vender essa sua exploração a uma companhia inglesa. Vai aparecer escrito aqui ao lado, a Western African Malachite Copper Mines Company Limitada. Não sei, o meu inglês não é famoso, mas aparece aqui escrito ao lado. Portanto, o que vai fazer com que efetivamente os ingleses ocupem essas minas de cobre. E isto mais acentua as guerras entre os dois sucessores ao trono do Congo, seja Dom Álvaro, seja Dom Pedro, repito, apoiado pelos ingleses, outro pelos portugueses, ao longo dos 2 anos que se seguem. Dentro desses 2 anos vai-se dar um episódio, dentro desses 2 anos, muito concretamente em março de 1857, vai dar-se um episódio dramático. Eu até vou começar por ler aqui justamente a epígrafe do conto José Eduardo Água Lusa sobre o Dom Nicolau Água Rosada, em que ele nos mostra uma notícia no boletim oficial da província de Angola. Não nos esqueçamos que ainda era o único jornal de Angola, ainda estamos em 1857, só em 1866 é que virá a civilização da África Portuguesa e toda a outra imprensa nativista. Chegaremos lá, mas nessa altura era só este jornal. E a verdade é que no dia 25 de março de 1857, no boletim oficial, aparece a seguinte notícia que diz: do Ambriz chega-nos a notícia de que o jovem príncipe do Congo, Dom Nicolau Água Rosada, terá sido barbaramente assassinado por uma multidão em fúria. Dizem-nos que os gentios da região, portanto o povo da região, atacaram uma feitoria inglesa em Quisembo. Quisembo é ligeiramente a norte do Ambriz, onde Dom Nicolau se refugiara, raptando o desditoso moço, que mataram depois a golpes de machete. A machete é uma faca do mato, um cutelo, decepando-lhe os membros e levando em triunfo a cabeça espetada num pau. Aguarda-se a confirmação desta notícia. O que terá acontecido ao Nicolau Água Rosada? Fica para o próximo episódio, onde aí, finalmente, trataremos da conquista do Congo por Portugal em 1860. Não perca! Estamos juntos.